Você tem um ambiente com paredes brancas e não sabe como deixar esse ambiente mais interessante, mais aconchegante? Hoje eu vou dar para você 5 dicas sobre como aproveitar melhor as paredes brancas existentes no seu apartamento e você ter um ambiente de luxo na sua casa. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo para essas dicas. Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e propagar para mais pessoas que precisam dessas dicas, tá? Para deixar o ambiente dela mais interessante e que gostam de arquitetura e decoração, e também se inscrever no meu canal. Aperta aí o sininho para você receber os meus vídeos em primeira mão e não ficar de fora de nenhum, hein? Tem gente que tá falando que o vídeo não tá chegando, mas eu acho que você não ligou o sininho, então aperta aí para você receber esse conteúdo. E também seguir a minha página lá no Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração e um pouquinho da rotina do escritório, pra gente ficar bem juntinho e você se inspirar ainda mais nas minhas dicas. Esses dias eu até ganhei presente aqui, vou mostrar pra vocês uma cadeira que eu ganhei da Workline, uma cadeira cor-de-rosa, o assento, eu mostrei nos stories e quem não me segue não viu. Então vai lá, gente, se inscreve lá no meu canal, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá. O que você pode fazer para deixar o seu ambiente com paredes brancas ainda mais interessante, né? Você está aquela parede branca, sem graça, você só se mudou, colocou alguns móveis lá, enfim. Então são dicas aqui que eu vou dar, né? Tá? Inclusive para quem não quer investir muito, às vezes está com uma pintura branca bacana, né? Dentro de casa tá novinha e quer investir em outras coisas, não quer fazer obra. Então fica a dica aí para você aproveitar as suas paredes brancas da melhor forma possível. A primeira dica, já que a parede branca, né, é muito fria e pode se tornar por muitas vezes sem graça, tá? O ideal é investir em mobiliários que são de madeira. A madeira, ela vai transmitir o calor necessário para esse ambiente, né, não deixando ele tão intocável. Geralmente a cor branca, ela transmite essa mensagem, né? Por exemplo, um mobiliário, né, um tampo de mesa de trabalho muito branco, né, transmite uma mensagem ser intocável e não traz muitas vezes o aconchego, né, que a gente busca. Então, primeira dica é investir em mobiliários de madeira, tá? Que tiver de textura de madeira para essas paredes brancas vai ser muito bem-vindo. Inclusive, melhor ainda, se tiver já um assoalho de madeira, vai ser muito prático de ambientar, né, esse local e deixar ele ainda mais aconchegante. Segunda dica, tudo que você puder investir, que seja na cor verde, folhagens, tá? Eu tenho até aqui atrás uma plantinha aparecendo, né? Minhas paredes não são brancas, mas elas são paredes mais claras, né? Num cinza bem clarinho, tá? Mas você vê que o verde, ele vai trazer um toque mais acolhedor, tá? Então é muito interessante onde a gente tiver prateleiras, tá? Situações principalmente na varanda, a gente trazer esse verde com bastante força, porque o verde ele traz a característica da arquitetura biofílica, né? A biofilia nada mais é do que amor à vida, né? A tudo que é vivo. Então quando a gente traz, né, elementos vivos como as plantas para dentro de casa, tudo que é mais naturalzinho, a gente traz esse elemento, né, de acolhimento, né, que a natureza traz um bem-estar em geral. Então, quando a gente enche de plantas a nossa casa, a gente traz essa característica do acolhimento, também torna essa casa mais fresca e mais viva. Então, aquele branco, né, ele já vai tomando cor. A gente tem aí a madeira e as plantas. Então, a gente já vê que já trouxe um pouco de cor para esse verde, né? Diria que até bastante. Terceira dica, a gente trazer cores e texturas diferenciadas para os mobiliários, principalmente para os tecidos. Tapetes, almofadas, mantas. Então tudo isso a gente vai trazendo, né, texturas para esse branco, né? Como eu falei, a gente já vai ter a textura da madeira, eu vou ter a textura e a cor do verde e também a textura desses tecidos, né? Até elementos decorativos de iluminação, como um pendente
ou um abajur de piso, tá? Tudo isso pode vir de repente numa textura de palhinha, que é algo mais natural. Então a gente já vai agregando texturas nesse ambiente, não necessariamente texturas super coloridas, mas texturas, né, naturais, tá? Como eu acabei de falar, a palhinha, a gente pode ter um linho, até mesmo cru, tá? Vai dar uma aparência muito interessante a essas paredes brancas. Porque muitas vezes a gente imagina trazer cores e texturas. Eu vou colocar um sofá vermelho na minha sala. Não necessariamente precisa ser algum mobiliário ultra colorido. Podemos trazer realmente texturas, né? Tom sobre tom, para a gente ter um aspecto mais interessante, ter algo, né, que fica mais palpável no ambiente. Então essas são as minhas dicas, tá? Podem ser cores também mais atenuadas, não necessariamente cores ultra coloridas. E com isso eu vou partir agora para a minha quarta dica, que é trazer mobiliários coloridos. Mas aí você me fala, móveis coloridos, você acabou de falar que não precisa ser móveis ultra coloridos, mas essa dica vai para quem são os coloridos de plantão aí, né? Sempre tem, mas quer manter as paredes brancas. A minha dica, gente, é com relação ao mobiliário, não precisa, tá? Também colocar os móveis com cores assim muito fortes, ou escolher de repente uma poltrona ou um sofá, e os demais vão fazendo o equilíbrio, né? A gente vai brincando com as cores, né? Uma forma que é interessante de brincar com esses mobiliários, né, com cor, é colocar uma poltroninha de repente de uma cor mais forte, escolher um azul petróleo que tá super em alta, ou um verde com metalizado, fica super bonito também e aconchegante. Também nós temos os marsalas, né? Então são N combinações que a gente consegue fazer para manter essas paredes brancas aí interessantes. Tá? Mesclar de repente, se você tem um sofá muito grande, colocar um sofá num tom de cinza e de repente uma poltrona super colorida, essas cores e tecidos que entrarem nesse sofá, elas linkarem um pouquinho com as cores, né, dessa poltrona, desse elemento decorativo, enfim. Então nós temos várias combinações, né, para fazer. Esse vídeo de hoje é para dar inspiração para vocês. E a quinta dica são prateleiras com livros, adornos, que tudo isso vai trazendo textura, tá, nas paredes. E ainda linkando, tá, com essas prateleiras com livros e adornos, também vale, tá, para ocupar essa parede os quadros, tá, que eles podem ter cores infinitas aí para dar textura para essas paredes brancas. Então, gente, a gente vê que a gente tem uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer num ambiente com paredes brancas. Porém, a gente não pode tendo muito medo na hora de trazer essas informações para dentro do ambiente. E sempre, né, o que eu falo que é muito importante, planejar. Né? A gente tem que planejar qual tecido que vai ficar bom, por exemplo, com uma manta, quais almofadas que vão ficar mais interessantes entre si, e tudo isso para você não fazer compras sem planejamento e não ficar com coisas descoordenadas entre si e a gente tendo o efeito aí ao contrário. Então essas foram as minhas dicas. Uma dica aí boa, né, de verão inclusive, né, a gente tá no momento aí entrando para as férias, quem sabe você já tá aí pensando, né, na sua casa ou vai se mudar, enfim, fica essas dicas para vocês. E para contratar consultorias ou projetos, clique abaixo na descrição do vídeo e fale com a minha equipe. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau!